E aí, galerinha do primeiro ano, vamos para mais uma aula de Sociologia. Vocês devem estar estranhando aí que não está observando minha imagem, né? Aconteceu um probleminha aqui com o meu ouvido, aí não tá legal não. Para evitar memes da Mariana, a gente vai ficar sem imagem hoje. Na próxima aula a gente volta para o formato normal, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar hoje movimentos sociais, ok? Capítulo 6. Então vamos lá. Observar todos os pontos aí, os principais tipos de movimentos sociais. Já início. Então vamos lá, introdução. Quando a gente observa os movimentos sociais, muita gente cria vários e vários conceitos. Então, se você pegar 10 livros de sociologia, vai ter 10 conceitos diferentes, mas sempre voltando para um ponto específico. Né? Então, a definição genérica de movimentos sociais aí, vamos observar. Ó, um setor significativo da população que desenvolve e define interesses incompatíveis com a ordem social e politicamente existente e que os persegue por vias não institucionalizadas. Né? Boaventura dos Santos tem esse conceito em relação aí aos movimentos sociais. Já outro conceito, nós temos aí do Thompson, né? Trata-se de uma força social coletiva e organizada. Muita gente pensa que o movimento social é desorganizado, mas a gente deve entender que ele é muito organizado. Né? Muita gente pensa que é totalmente desorganizado, mas na realidade é muito organizado. Se a gente observar de forma crítica, ok? Então, se você pegar aí 10 livros diferentes, 10 conceitos diferentes, que você deve entender que é, obviamente, uma força social organizada. Né? Isso surge a partir de uma inquietação, né, em relação ali à sociedade, quando muitas pessoas não concordam, né, com alguma ação do Estado, com alguma desigualdade que eles observam, e assim vai surgindo os movimentos sociais. Ok? Quando falamos em movimentos sociais, a gente pode observar os tipos de diversas formas. Por exemplo, a Nancy Fraser, né, ela observa os movimentos em relação a tipos de lutas, ok? Então, para ela existe luta por redistribuição, né? Busca corrigir ou eliminar injustiças econômicas e sociais, aquele movimento de redistribuição. Tem para ela também aqueles movimentos de reconhecimento, né? Busca corrigir ou eliminar injustiças culturais. Quando a gente fala em redistribuição, a gente vai lembrar, por exemplo, do movimento dos sem terra. Né? Eles querem que haja uma redistribuição ali das terras, né? Então envolve o contexto o quê? De justiças econômicas. Quando falamos em relacionado à luta por reconhecimento, a gente vai lembrar dos movimentos feministas, né? Onde as mulheres buscam um maior reconhecimento ali dentro da sociedade, né? Que sociedade machista que nós temos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, ok? Então, observamos ali na visão de Nancy Fraser, por redistribuição ou por reconhecimento, ok? Mas, aí o exemplo, né, relacionado ali à reforma agrária, a questão do MST, né, que vem perdendo credibilidade por ter pessoas corruptas, etc. Né? Vamos ter também, por reconhecimento, além do movimento feminista, a gente pode citar aí a questão do movimento LGBTQ+, né? Onde eles buscam ali criminalizar a homofobia, outro exemplo. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter ali movimentos bivalentes, ou seja, que vai nas duas vertentes aí. Nesse caso, o feminismo. O feminismo, ele tanto busca a eliminação de injustiças econômicas, no contexto salarial das mulheres. A gente sabe muito bem que, ainda, infelizmente, mulheres no mesmo cargo do que os homens, com até mesmo uma melhor qualificação, ganham menos em alguns setores. E, ao mesmo tempo, elas buscam reconhecimento, né? Ou seja, eliminar injustiças econômicas e buscam reconhecimento da sociedade, né? Eliminar as injustiças aí culturais que nós temos, ok? Então temos aí essa visão em relação à luta, né, da Nancy Fraser, que é bem debatido aí dentro do contexto de sociologia, ok? Por fim, nós temos aí tipos de movimentos, né? No contexto geral, nós temos os tipos de movimentos. Então, vimos os movimentos por luta, vamos observar no contexto geral aí, né? Então, nós vamos estabelecer em torno de 5 tipos de movimentos. Né? Temos movimentos de reforma, aqueles movimentos que procuram melhorar as condições do sistema social, mas sem modificar o seu caráter fundamental, ou seja, vai alterar algumas. Por exemplo, o MST, ele quer que a reforma agrária saia do papel. Né? Esses são os movimentos de reforma. Ele quer operar ali um ponto específico. Mas também tem os movimentos revolucionários. Esses buscam alterar todo o contexto estrutural, né? Ou seja,
É um movimento que vai mudar toda a estrutura, a questão cultural, né, de um sistema. Então, algo muito além. Quando falamos de movimentos revolucionários, por exemplo, o movimento do comunismo, né, um movimento onde ele quer alterar o modo de produção, quer que passe de modo de produção capitalista para um modo de produção socialista. Né? Então, aí vai mudar toda a estrutura. Esse é um movimento revolucionário. Quando falamos de movimentos revolucionários, também vamos lembrar de Karl Marx, né, que defendia a revolução do proletariado, né, a ditadura do proletariado, como ele falava. Ok? Temos também os movimentos de resistência. Esses pretendem bloquear determinados processos, ou conservador, a gente pode chamar também, né? Processos de transformação, entendidos como prejudiciais a determinada comunidade ou grupo. Então, a visão dessas pessoas não deve mudar nada, deve continuar dessa forma, e eles fazem movimentos para que não haja mudança. Ok? Temos os progressistas e os movimentos regressistas também. Ó, os progressistas atuam em determinado segmento da sociedade, procurando introduzir nela algumas mudanças consideradas positivas. Ó. Atuam em determinado segmento da sociedade, a economia, por exemplo, né? A questão cultural. Então, eles buscam ali uma alteração que, na visão deles, é positiva. Já os movimentos regressistas, também chamado de reacionário, procura retomar condições estabelecidas em algum momento anterior e normalmente nasce em função de descontentamento ocorrido por alguma mudança. Então, surge uma mudança, não vai dar certo para algumas pessoas, as pessoas não observam como positiva e eles vão querer que retorne às condições ali estabelecidas em um momento anterior. Então, esses são os movimentos regressistas. Nós temos os movimentos também progressistas. Então, esses são os tipos de movimentos, ok? De forma geral. Vimos os movimentos no contexto de luta, e observamos os tipos de movimentos no contexto geral. Fazendo uma cronologia dos movimentos sociais, a gente deve entender que os principais movimentos surgem ali no século XVIII, XIX, né? Os primeiros grandes movimentos, no caso, na Revolução Industrial, revoluções de 1848, envolve a questão trabalhista, né? Vamos ter a Revolução Francesa, também no final do século XVIII. Ou seja, a maioria dos movimentos ali que surgiram, os primeiros movimentos, envolvia a questão de classes sociais e trabalho, né? Questão industrial, por exemplo. Então, você deve entender que os primeiros movimentos, chamados movimentos tradicionais, esses movimentos trabalhavam no contexto de classe social e também no contexto de trabalho, ok? Por que eu coloquei essa cronologia de movimentos sociais? Quero que vocês entendam que os primeiros tinham esse cunho trabalhista e de estratificação social. Hoje nós temos outras visões, outras articulações em relação aos movimentos. Vamos compreender isso aí, ó. A articulação em torno de novas identidades políticas e de valores, ok? A sociedade contemporânea apresenta características extremamente plurais, o que influencia na luta por cidadania e pelos direitos difusos, que abrangem questão de gênero, ética, classe, regional. Né? Então, além de buscar por valores de liberdade, igualdade, paz, pela ideia de ecologicamente correto, sustentabilidade e respeito às diversidades, vocês devem compreender o seguinte, ó, a partir da década de 60, né, ou seja, o século XX ali, os movimentos sociais eles começam a diversificar, começam a ir para outros pontos, além do contexto de classe social, além do contexto de trabalho. E aí que a gente vai chamar de novos movimentos sociais. Os movimentos tradicionais é aqueles movimentos voltados para a questão de classe social e trabalho, e vamos ter agora movimentos bem diversificados, né? Então chamamos de novos movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos relacionados ao meio ambiente. Então vai abrir o leque nesse contexto aí. Okay? Então isso surge a partir da década de 60. Então fique atento a esses pontos aí. Então, ó, novos movimentos sociais. A expressão novos movimentos sociais supõe diferenças em relação aos movimentos sociais tradicionais, aquele que a gente estava falando, né? Em princípio, os movimentos tradicionais se faziam através de uma identidade de classe social, consistindo basicamente com movimentos operários sindicais organizados a partir do mundo do trabalho. Como eu falei para vocês, o foco era as classes sociais e o trabalho. Então, esses eram os movimentos tradicionais. Já os novos movimentos eles vão diversificar, e um divisor de águas relacionado a esses movimentos aí vai ser maio de 68, né, a revolta estudantil que aconteceu na França, onde a contestação e a revolta invocam a experimentação de uma nova forma de luta, o poder dizer não.
Foi a partir dessa experiência que a juventude na década de 60 provocou profundas transformações. Então, um movimento ali que surgiu na região metropolitana, ali em Paris, um movimento pequeno dentro da universidade, né, por algumas alterações que houve, né, os estudantes não aceitaram, começaram a reivindicar, gerou influências de políticos e passou ali a dominar toda a questão francesa, né, todo o país, ou seja, influenciou outros movimentos em outros países. Então, maio de 68 é um marco, né, desse movimento estudantil, dessa mudança na visão dos movimentos sociais, ok? Outro movimento aí que chamou muita atenção na década de 60 também foi o movimento negro nos Estados Unidos, né? Surge aí a figura do Martin Luther King, né, que vai se destacar bastante nesse movimento. Então, a principal liderança do movimento negro não violento, Martin Luther King foi a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel da Paz, em razão da luta pela igualdade racial. Então, vejam como vai para outros caminhos ali a partir da década de 60. O movimento negro, o movimento estudantil ali na França são marcos, certo, para essas mudanças. Okay? Então, antes era movimentos mais voltados para a questão do trabalho e classe social. A partir da década de 60, começam a diversificar, nós chamamos de novos movimentos sociais. Ok? Por que estão surgindo tantos movimentos sociais no Brasil? E aí a gente fica se perguntando, muitas pessoas ficam se perguntando. Obviamente, porque nosso país é um país muito preconceituoso, né? Existem muitos tipos aí de discriminação e, consequentemente, como as pessoas estão ficando mais críticas, né, mais voltadas para esse tipo de ação, né, estão surgindo mais movimentos sociais. Então, vamos observar aí, o Brasil é um país muito preconceituoso, né? Então, a gente vai ter vários movimentos surgindo aí. Isso é uma consequência da nossa estrutura social, da nossa organização social, certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos formas de discriminação no Brasil, vinculadas à questão étnica, raciais, né? De gênero, de orientação sexual, de pessoas com deficiência. Então, é uma variedade muito grande. O Brasil é muito preconceituoso, né? Consequentemente, vão surgir muitos movimentos a partir disso. Então, vamos falar alguns, né, aqui no Brasil que se destacam. Ó, a discriminação em relação à população afrodescendente. No Brasil, é cada vez mais questionada por meio de ações afirmativas, ok? Obviamente, as pessoas começam a questionar, né, que essa estrutura, mesmo com o fim da escravidão, né, mesmo com tanto tempo, né, foi em 1888, assim mesmo ainda há essa discriminação, as pessoas percebem, né, isso no contexto escolar, no contexto de trabalho, então as pessoas vão ficar mais críticas a respeito disso, por isso surgem mais movimentos sociais, ok? Então essas ações envolvem tanto movimentos culturais quanto conquistas de caráter socioeconômico e político, como as cotas raciais nas universidades públicas, que gerou muitas críticas, né? Mas o governo foi a única forma que o governo entendeu ali que poderia diminuir as injustiças sociais, ok? Temos também em nossa sociedade aproximadamente um terço da população com algum tipo de deficiência física não tem serviços médicos nem educacionais adequados. Além disso, essas pessoas não contam com acesso facilitado em entradas de estabelecimentos comerciais ou em vias públicas. Então, os cadeirantes, por exemplo, sofrem bastante, né, com a falta de acessibilidade aqui no Brasil, né, a discriminação é muito grande, né, em contexto de acesso a estabelecimento de forma geral. Então, isso é um exemplo de outros movimentos que vêm surgindo a partir desse contexto, ok? Também, né, os movimentos feministas aqueles vinculados à questão do direito à legitimidade das várias orientações sexuais expõem o preconceito e a discriminação que ainda sofrem no Brasil. As mulheres e a população homossexual, feminina e masculina, os transexuais e os transgêneros masculinos e femininos, né? Ou seja, LGBT, desculpa, que mais, né? Esses movimentos aí estão ganhando muita força também aqui no país, que é um país muito preconceituoso em relação a esse contexto, né, de orientação sexual. A gente sabe que há muitos casos de assassinato e tudo mais, é um dos países que mais matam homossexuais, ok? E essa é basicamente a aula, pessoal. A gente viu aí os principais tipos de movimentos, vimos que os movimentos sociais são organizados, né, parte da inquietação, depois a questão da formação, né, da questão de leis, né, de hierarquia, que envolve a questão constitucional, né, institucional. Então, são vários fatores que são abordados aí
certo? Por exemplo, a excitação também, né? Que vai ser aquele contexto onde a necessidade de identificar a causa da inquietação. Então, surge a inquietação primeiramente, né? A opressão e justiça passa a ser questionada. Depois vem a excitação, né? Ocorre a necessidade de identificar a causa da inquietação. Nesse momento se torna fundamental o aparecimento de um líder que organize, né, os sentimentos do grupo. Depois vem a formalização. Alguns movimentos sociais permanecem indefinitivamente, sem organização formal. Entretanto, a maioria deles sente a necessidade de se organizar para traçar planos de ação. Okay? E depois vem a institucionalização. Né? Se o movimento social teve sucesso em sua formalização e atraiu o apoio de seguidores, estabelece um quadro burocrático com hierarquias, muitas vezes com sede própria. Então, essas são as fases, digamos assim, dos movimentos sociais. Então, vimos tipos, vimos um pouquinho das fases aí, vimos também o contexto de luta. Então, é isso, galera. Obrigado. Curtam os vídeos, comentem, né? Façam as atividades e até a próxima. Valeu!